americano Wizard faz uma votação para eleger os melhores do ano nos quadrinhos. Na última edição, um brasileiro foi eleito o melhor desenhista de 2007. Eu tô falando de Ivan Reis, que hoje figura entre os mais renomados artistas da DC Comics. O Ivan deu uma palestra na última edição da Fast Comics e o Rodrigo aproveitou para bater um papo com ele. Eu tô aqui com o Ivan Reis, hoje talvez o cara mais famoso dos quadrinhos aqui no Brasil. Ivan, você foi eleito o melhor do ano passado. Como é que você tá vendo esse momento nos quadrinhos aqui no Brasil e coisa e tal assim? Em relação a ser eleito o melhor do ano passado, é engraçado porque eu começo a perceber que nós já estamos entrando em 2009. Passa rápido, parece que passa muito rápido. Já passou muito rápido. Mas é curioso que as coisas que você fez te deram como melhor do mundo ano passado, a gente está conhecendo basicamente agora, né? Tá saindo agora no mercado aqui pela Panini. E foi a principal revista que meio que deu vitrine pro meu trabalho mesmo, em geral. Eu vejo pelo que eu leio, pelo que eu estava lendo em matérias, tudo, eu vi mais essa indicação, não por eu ter realmente sido melhor, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que é como se fosse uma formatura. Do tipo, a partir de agora você faz parte de um outro escalão, entendeu? Não tem é mais como um reconhecimento nesse quesito. Você pegou o Lanterna Verde talvez na melhor fase dele nos últimos muitos anos, uma das melhores sagas dele, né? Como é que foi trabalhar com um personagem tão icônico, que sofreu tanto na mão da editora e tal? Como é que foi? Não, ainda vou até o ano que vem. E é fantástico, porque eu estou num período de renovação do personagem. O personagem está sendo reapresentado, reintroduzindo, e está sendo reestruturado todo o conceito dele para o novo público. E isso está vinculado agora ao meu trabalho, né? É bom, né? Você ter um título mensal como... Agora que está saindo, né? A gente, em outubro, agora teve a primeira edição, né, da Dimensão DC Lanterna Verde. E a gente está vendo... fazia tempo que a gente não via um título mensal de tanta qualidade, assim, para os quadrinhos. Pra você ver como a repercussão do personagem foi tão grande que ele ganhou um título próprio no Brasil. Um personagem que, mesmo entre o brasileiro, não é tão popular assim. E quem conhece Lanterna Verde não associa ao Hal Jordan. Pensa sempre no John Stewart, por causa do desenho da Liga. E de repente você vê o personagem tendo a sua revista própria aqui no Brasil. Isso é uma conquista fantástica, né? Van, ainda dá tempo de ler quadrinho? Você ainda tem paciência para ler quadrinho trabalhando tanto com isso? Só vejo figurinha. Só vejo as figurinhas. Eu leio pouca coisa, na verdade. Eu leio o que eu tô fazendo, procuro me informar com o que está acontecendo com os outros personagens, mas ler mesmo eu leio pouco. Eu leio mais Vertigo, coisas mais adultas. Dá uma dica, a gente sempre pede pro pessoal que faz quadrinhos para comentar e dar uma dica de quadrinho. Pensa alguma coisa aí que você recomenda, você acha, não, leia isso que vale muito a pena. Não seja Lanterna Verde, porque a gente já sabe que é bacana. Leia isso que vale muito a pena? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Olha, eu tô agora relendo 3 TPs que saiu pela Dark Horse, mas é americano, do Conan. O antigão, assim, como que se fala? Eu não sei o nome. É uma coletânea de vários dos antigos, John Buscema, do Barry Smith. A gente visitou o estúdio do Maurício de Souza uma vez. Você começou lá, né? Sim, você trabalhou lá. Eu trabalhei lá, mas comecei antes. Eu comecei fazendo Histórias Reais de Drácula da Block Editores. Falando nisso, só quem tá ali também, ó. Falando em Turma da Mônica, ó lá, tá vendo? Olha lá, ele tá à prova. O Flávio também, o roteirista da Turma da Mônica. Eu cresci profissionalmente no Maurício de Souza, na verdade. Assim, quando eu vejo assim, cara, a Lanterna, tá, Super-Homem sendo feito por ele, pô, é puto orgulho, assim, nossa, a gente... Você gosta pouco desses quadrinhos de cultura pop também, né? Pouca coisa, muito pouca coisa. E como é que você vê esse momento? Você espera vir pro Brasil, fazer ainda publicar alguma coisa aqui, ou você acha que é muito complicado? Cara, eu não penso nisso não. Não penso mesmo. Ter revista própria, já tive propostas de revista própria, no mercado americano inclusive, de 3 editoras, já tive propostas de roteiristas, praticamente cada roteirista que eu conheço no mercado me oferece trabalhar com um projeto. Só que eu não estresso com isso, não penso nisso. Eu quero fazer o meu trabalho sem
dor de cabeça, assim, eu quero me divertir. Eu acho que enquanto eu estiver me divertindo com o que eu faço, eu acho que isso é o principal mote. Só pra finalizar, tem alguma outra coisa que você vai lançar, algum outro título, algum outro personagem que você vai desenhar aí, ou por enquanto é Lanterna Verde mesmo? Não, até o final do ano que vem ainda vai ser o Lanterna Verde, que vai ter a saga final, que é a Blackest Night, que o Jeff já me mandou um e-mail falando que vai ser a melhor história da vida dele. Ele tá prometendo. Jeff Jones já fez coisas memoráveis. Isso me ferra, porque eu vou ter que fazer o melhor desenho da minha vida também, velho. Então e depois é segredo, não posso falar. Bom, a gente deseja boa sorte pra você, valeu pela entrevista, obrigado e boa sorte aí, parabéns. Agora o Rodrigo chega com o Carlão para trazer as dicas e novidades da banca. Tá começando o nosso bom e velho bloco de dicas e novidades. Eu já vou passar para o Rodrigo aqui, que está filosofal hoje. Hoje eu filosofo, tô com o livro da editora Gal, o Filósofos em Ação. Trabalho bem bacana, uma editora nova, pra né? Começar pela capa. A capa com Platão esmaga, referencial Hulk, para quem não se ligou. Porque Platão, para quem não sabe, Platão era ombros largos, né, no significado do grego. E é uma história muito bacana, assim. Você tem a história do Platão com Sócrates aqui, tratado como um cara meio valentão e tal. Uhum. Tem todas as referências da filosofia dele, do mundo das ideias e tal. E tem vários filósofos interessantes aqui. Tem o Bodhidharma, que é do budismo, o filósofo do budismo. O Nietzsche, que é um dos caras mais polêmicos, né, do niilismo, do Huberman, que era o super-homem e tal. Que deu pano pra manga pra muitas barbaridades aí que fizeram na história, mas... Tem uma brincadeira com os novos deuses aí também, Essa é do Santo Agostinho, que era quando eles brincam com o lance de maniqueísmo, materialismo e tal. Então eles fazem uma referência, para ilustrar a história, eles têm o bem são retratados como os novos deuses da DC Comics, né? As luzes e as trevas, né? E tem aqueles robôs meio japoneses assim também, enfim, eles brincam visualmente, eles fazem várias brincadeiras interessantes. Tem Freud, Jung. A única coisa que eu fiquei meio assim foi porque, como é um livro de autores americanos, que é o Fred Van Lent e o Ryan Dunlevy, acho que é isso o nome dele, o problema é que acaba puxando um pouco a sardinha para pensadores americanos que nem tem grande expressão assim, tipo, mas não Thomas é nada Jefferson, que a gente não esteja acostumado de ver já em Thomas várias Jefferson, vertentes. Thomas Jefferson, cara, que tem o seu valor, mas não é lá um pensador. Poderiam ter colocado outros autores mais relevantes, mas aí não é culpa da editora e é um trabalho bacana que vale conhecer. E o Campbell é legal, que é um americano. Mas legal. Então, vou destacar aqui Jogos de Poder, Operação Terreno Partido, que está nas minhas mãos aqui da Devir. É uma história muito legal, teor totalmente político, né? Na verdade, a história gira em torno de um grupo, né, que faz queima de arquivo, sim, pros políticos, né? Ou seja, ele já não esconde que a política é uma coisa meio suja e que tem uns caras que fazem as limpezas, né, por trás. Se passa na Inglaterra, então tem uma equipe que faz, né, queima de arquivo dos caras, apaga umas coisas que teoricamente não deveriam estar lá. Qualquer semelhança com a vida real aí, então não é mera coincidência. É da Devir esse daí, né? Da Devir. Legal. Eu tô com o da Conrad aqui também. Fazia um tempo que a gente tava aguardando, a gente até conversou com o pessoal da Conrad, falou que já tava para lançar isso aqui, que é o Chibata, a João Cândido da Revolta que Abalou o Brasil. É do Emetério e do Olino Gadelha, lá do Nordeste, acho que em Pernambuco. Legal. É uma história que se passa no Rio, tal, que é aquela história um episódio clássico da história do Brasil, né? Que é a Revolta da Chibata. Relembrem suas aulas de história. É um episódio bem interessante. História agora nessa hora, tá vendo? Ela é muito útil. E para quem não conhece bem a história, lê isso aqui que vale muito a pena. Assim, um trabalho em preto e branco bem caprichado, com todo o contexto histórico tal, do João Cândido. Tem até uma música que foi feita para ele, do João Bosco, do Aldir Blanc, que fala do Mestre Sala dos Mares e tal, o Salve ao Almirante Negro. A história dele se passa no começo do século XX, que teve aquela revolta da Chibata, recém-saídos da escravidão. E a Marinha era super perseguida porque tinha muitos negros e tal, e eles fazem uma revolta. Enfim, é um episódio da história bem interessante, vale conferir. Legal. E você tem mais o quê? Eu tenho algumas coisas legais aqui pra falar. Tem o Preacher Memórias aqui da Pixel, né? Que na verdade, assim, não é... Eu não me lembro, pra falar a verdade, isso aqui acho que não tem nada de inédito, se não me engano. Já foram publicados, tudo material publicado já, algumas A gente comentou no primeiro programa, nos primeiros programas, tem a história do nosso amigo Tem a cara do... Tem o Cassidy também, a origem dele, tem a origem do Herstar também. Então, na verdade, é uma coletânea de coisas que já saíram, inclusive, né, aqui pela própria Pixel. Já teve coisa que saiu já, né? Mas é recomendado para quem perdeu as edições.
né? Legal. Agora aí, deixa eu ver aqui mais. E Deixa eu falar mais alguma esse coisa aqui. homúnculo aí, o que é isso? Então, eu não costumo falar muito de mangá, gente, nós dois não costumamos Não somos falar grandes muito. expertos, mas até... Exatamente, a gente até se arrisca às vezes. Esse aqui eu confesso que eu peguei pra ler, o Homúnculos, e eu achei muito legal. É uma história que trata de existencialismo, é um cara que faz uma cirurgia chamada trepanação, que é uma coisa da... Não é nada que você tá pensando, não, seu exatamente, tarado. não Você pensei, não pensa em não. bobagem com esse nome. Aí é o que consistia no cara furar o crânio pra tentar alcançar o sexto sentido. Ou seja, se os Cavaleiros do Zodíaco soubessem, eles já fariam isso aí pra alcançar o sétimo mais fácil, né? Fazer 2 furos já era. Então a história é assim, o cara ele tapa o olho direito depois dessa cirurgia e ele vê, na verdade, ele vê o homúnculo da pessoa. Se trata nada mais, nada menos do que o reflexo do subconsciente. Parece complicado? Na verdade é complicado, mas o que tem de complicado tem de bacana. E eu recomendo isso aqui também. Interessante. Da Panini, tá? Panini. Legal. Panini. Temos também aqui Macanudo. Sim, Macanudo. Vou pegar o meu. Uma historieta argentina muito buena. Muito buena. Do Liniers, que aliás, não vamos nem falar muito não, porque a gente entrevistou verdade. o Liniers, a gente vai mostrar no próximo Mas programa. vamos mostrar só os autógrafos, Né? então, porque esse vale a pena, né? Você tá vendo em insert, tudo só aí, que legal. bonitinho, os autógrafos do meu e do Rodrigo, vocês estão vendo, né? Esse cara é muito bom, galera. Vão atrás do Liniers. Esse aqui é lançado pela Zarabatana, a gente teve que comprar. A Zarabatana ainda não manda coisa pra gente, mas... Tudo bem, Né, eles chegam lá, eu vou acreditar que eles chegam lá. Esse trabalho é excelente, é de rolar de rir, assim. É muito legal Ele é meio mesmo. apadrinhado pela Mafalda, assim, lá na Argentina. Confesso que eu li um bom pedaço na própria livraria HQ Mix. Lá. Assim, é de rolar de rir. Confere que isso aqui é muito, muito legal. E a gente tem aqui, pra falar rapidinho agora, Sim. coisas do Quarto Mundo que estão bem legais também, que é Muertos, do Daniel Pereira dos Santos. 7 Segundos de Eternidade, da Marcela Godoy, uma roteirista mulher, tá vendo? Legal isso. Marcela Godoy e Thiago Cruz. O Consequências, do Caio Majado, que está saindo pela Academia Brasileira de Artes. Legal. Que é bem legal. E a revista Subverso, assim. A gente está tentando falar com eles também, vamos ver se a gente marca uma pauta. Falar alguma coisa A revista Subverso é uma coletânea de histórias que é bem bacana também. Bacana, e vale tá. dar Deixa uma eu ressaltar, então, nos meus rapidinhos finais aqui também. Novos Vingadores desse mês. Continua a saga da invasão Skrull, agora com um adicional, que agora tem os simbiontes lá do Venom que estão invadindo também, estão possuindo todo mundo, que é bem legal, você pode ver pela capa, né, com o Wolverine possuído. Vingadores A Queda, que é um encadernado muito legal que a Panini fez, com a melhor história dos Vingadores dos últimos tempos que eu acho, que foi antes deles serem reformulados, que teve um monte de tragédia e tal. E também Tina e os Caçadores de Enigmas, esse aqui muito legal também, com referências Só referência, aquela referência do comecinho, do Lost, referência do né? Lost, muito engraçada, cara. Legal. Vale a pena já por isso, fora o resto, que também é muito legal. E o Dia das Bruxas já passou, né? Mas Sim. vale conferir Crise Infinita, Dia das Bruxas especial, que é um trabalho bem legal também, brincando com os personagens, os vilões e tal, e com o Dia das Bruxas. Vale a DC sempre gostou de fazer coisas do Dia das Bruxas, né? Então vale conferir também. É isso aí. É isso, é tudo. Por enquanto é só, depois Até no a próximo próxima. programa nós fazemos mais coisas. Com o Liniers tudo no programa Exatamente. também e tal, não perde. Até mais. E a HQ tema do programa de hoje é o Evangelho Segundo o Lobo. Esse encadernado da Panini traz 2 minisséries do Caçador de Recompensas Intergaláctico da DC Comics. Numa das histórias, você confere o duelo do impagável lobo com uma terrível e infernal velhinha. É claro que uma coisa dessa só podia sair da cabeça doentia do roteirista Keith Giffen, que assina essas edições da revista junto com Alan Grant e Simon Bisley. E para assistir a todas as edições da Banca na internet, acesse programa bancadequadrinhos.com. Deixe seu comentário por lá, como fizeram o Hugo Nani, o Wanderson Fernandes e o Paulo Agostinho. Beijão para eles! E o nosso programa também está no Orkut. É só digitar Banca de Quadrinhos que você vai achar nossa comunidade por lá. E na próxima edição da Banca vai rolar um papo com o cartunista argentino Liniers. Não vai perder, né? A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá! Estudou um pouquinho de história do Brasil. Você não estudou tanto assim, tá rindo aí? Eu sei que eu sei. você não lembra muito bem, tá? Eu lembro da minha professora de história. Vai, porra. Esse cara.